Corinthians, nosso contato agora é com o repórter Alexandre Silvestre, que está neste momento no CT Joaquim Grava acompanhando o treino do Timão. Boa noite, Silvestre. Parabéns pelo troféu Ford ESP que você trouxe pra gente, troféu de bronze. Qual a sua posição no jogo, Silvestre? Eu jogo de zagueiro, becão. Eu faço o trabalho sujo para os caras se consagrarem. Neste momento estou me protegendo da tempestade aqui na Zona Leste, no extremo leste da cidade. Cai o mundo por aqui no CT do Corinthians, Michele. Muita chuva, muito vento, mas antes da tempestade, o professor Oswaldo de Oliveira promoveu mais um trabalho intenso, forte. Teve até coletivo, quase 2 horas de atividade, de treinamento. Ontem foram praticamente 3 horas. É o Corinthians batalhando, se esforçando para melhorar o rendimento nessa reta final e garantir a vaga na pré-Libertadores do ano que vem. O Corinthians é o 7º colocado, está a 1 ponto do 6º, que é o Atlético Paranaense. Restam 4 partidas. E para o jogo da quarta-feira contra o Figueirense, que está ameaçadíssimo pelo rebaixamento, o jogo será no Orlando Scarpelli, praticamente a zaga inteira do Corinthians será reserva e muito jovem. Até o Wendel é dúvida. O lateral esquerdo titular está em tratamento no departamento médico. O Guilherme Arana, que é o substituto imediato, também é dúvida porque foi chamado pela seleção sub-20 do Brasil, que joga amistosos na sexta e no domingo. Ele volta segunda ou terça em cima do jogo. Na lateral direita já não tem o Fagner, titular absoluto da posição, porque está com a seleção brasileira principal para os jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo. Tem Wilson e Balbuena suspensos. O entrevistado do dia foi o meia Rodriguinho, que começou falando da indigesta derrota para o São Paulo. A gente está muito chateado com o que aconteceu. Culpa nossa também, né? Acho que a equipe fez uma das piores partidas do ano. Mas temos que arcar com as consequências, né? Trabalhar bastante para que isso não volte a acontecer. Tentar melhorar, porque estamos precisando. Isso temos consciência e temos que ser realistas. E se a gente quer buscar o nosso objetivo, que é a Libertadores, a gente não pode repetir uma atuação como essa. E a gente tem que, no mínimo, achar, buscar, trabalhar para que essa vaga da Libertadores venha. Não sei de que forma, a gente está tentando fazer tudo o que é possível, se esforçando para que isso aconteça, mas a gente tem que ter esse objetivo na cabeça para a gente conseguir, porque o ano de 2017 tem que ser diferente desse ano, e essa vaga na Libertadores é importante para que a gente tenha um ano muito melhor do que esse. Rodriguinho, você está aqui na entrevista e no joelho uma bolsa de gelo. Você também é dúvida para quarta-feira? Não, é só uma prevenção mesmo, né? Uma coisa normal que acontece. A gente, atletas são acostumados a viver com a dor, né? Conviver com a dor, então senti um pouco de desconforto, fiz meu trabalho normal e, para dar uma prevenida aqui, coloquei um gelinho só para melhorar. E para essa partida, a defesa talvez inteira seja a reserva. Você tem o Fagner na seleção, o Wilson, o Balbuena suspensos, o Wendel é dúvida. Preocupa? Primeiro a gente tem que confiar e dar apoio aos garotos que estão entrando, né, aos jogadores que vão substituir os outros. O Léo e o Pedro já participaram um pouco mais, mas o Léo, o zagueiro, né, Léo Santos, ele é um garoto que tem um potencial muito grande. A gente tem que dar confiança para ele, porque, se eu não me engano, é o primeiro jogo dele, né, com a gente, mas já está treinando há muito tempo, já evoluiu bastante, né, e a gente espera que ele possa dar bem. Muito bem, a provável zaga do Corinthians, então, para esse jogo importante contra o Figueirense, com o Léo Príncipe na direita. Aí você tem o Léo Santos, que é esse menino a que se referiu o Rodriguinho, 17 anos, ainda nem jogou profissionalmente futebol, vai ter a primeira oportunidade muito provavelmente, junto com o Pedro Henrique, e na esquerda o Wendel, se sair do departamento médico, ou o Guilherme Arana, ou sei lá quem, porque 2 laterais, se esses 2 não jogarem, o terceiro nem sei quem é. Alguém sabe aí quem é o terceiro? Guilherme Romão, da base? Muito obrigado. Guilherme Romão
De repente sobra para ele, para esse jogo. O Corinthians tem ainda o Figueirense fora de casa, depois 2 jogos em casa, contra o Internacional, também ameaçado de rebaixamento, confronto direto contra o Atlético Paranaense, que é o 6º colocado, 2 jogos em Corinthians, como diz o Flávio Prado, e por fim o Cruzeiro em Belo Horizonte. Michele. Valeu, Alexandre Silvestre, muito obrigada, cuidado com a chuva, venha com Deus para casa. Celso. O Corinthians depende dele ainda para garantir essa vaga na Libertadores da América, não depende de ninguém. Ele tem um confronto direto com o Atlético Paranaense. Passar, né? Se ele vencer todos os jogos, estará na Libertadores de 2017. E convenhamos, é o mínimo que o Corinthians pode, sabe, foi campeão brasileiro. Não ficar nem entre os 7, ou nem entre os 6 melhores do Campeonato Brasileiro esse ano. Perdeu muita gente, perdeu o Tite, chamou errado o professor Cristóvão. Foi um ano enrolado, e aí a gente não tem certeza. Está vendo muita contestação por causa do tempo de treinamento. Eu ia te perguntar justamente isso, se faz mal, porque eu estou falando 3 horas, 2 horas, os jogadores estão indo cansados para o jogo. Então, aí é que está. A gente precisa analisar isso com muito cuidado. Porque, por exemplo, o Guardiola dá um treino de 80 minutos. Né? Tudo é feito com dinamismo de bola. O Mourinho é 90 minutos também com dinamismo de bola. Agora, é outro tipo de jogador, outro tipo de pensamento, outro tipo de filosofia. Outro tipo de calendário. Não dá para você dizer exatamente se está certo ou errado. Eu não tenho capacidade para fazer esse tipo outro de julgamento. Time, né? Também. Porque os jogadores europeus, eles têm um nível muito mais elevado que os daqui, para entendimento tático. Né? Tanto que o cara vai lá para aprender um pouquinho de entendimento tático. Então, não dá para saber. Eu acho muito complexo julgar isso. A princípio, os grandes times do mundo treinam menos. Mas o Corinthians hoje não está entre os maiores times do mundo. Então, você também não tem material humano para fazer o que se faz lá. Então, é uma coisa para se pensar. Né? Mas os números são... Assim, isso partiu dos próprios jogadores. Aliás, tem informação de que no jogo antes com o São Paulo, na véspera, treinaram 3 horas. Então, por isso que entraram em campo normalmente você... E assim, o calendário europeu... Treina-se menos. O Luxemburgo até teve problemas no Real Madrid por causa disso, que ele queria treinar em 2 períodos e os jogadores estão acostumados com isso. Então, treina-se menos e tem menos jogos. Aqui você tem jogo na quarta, no domingo, na quarta, no domingo. É a parte, né? Mas o Ricardo Gomes... Os jogadores pagam a parte. Tão moderno assim... Porque não, aqui é todo mundo mais ou menos não nessa dá linha, para você, entendeu? não Porque dá pra assim, você não pode tratar jogador pequeno com grandes estratégias. Esse é o ponto. Isso tem que ser colocado também, né? Então vamos com calma, não é a boleirada sair falando, eles não são os caras de lá, calma. Então, às vezes está precisando treinar, não sabe chutar gol, fica lá 3 horas chutando a gol.